Oi, pessoal, vamos começar mais uma aula, então? Hoje a gente vai começar a falar sobre circuitos multiplicadores, né? Retomando, então, os assuntos que a gente tratou nas aulas anteriores, a gente falou sobre soma, sobre subtração, sobre representação de números negativos, né? Com complemento de 2. Hoje a gente vai seguir adiante, então, e vai falar sobre circuitos que fazem multiplicação, tá? Para começar esse assunto, eu acho que a gente pode pensar na multiplicação mais simples que a gente pode fazer, né? Então, imagine que a gente quer multiplicar um bit A por um bit B. E essa operação de um bit vezes um bit, ela é muito simples, ela é só um circuito AND, tá? É uma operação AND entre os dois que vai ser o resultado dessa multiplicação de um por um bit, né? Então, isso é muito fácil. Vamos tentar estender um pouquinho para o caso de dois bits vezes 2 bits, né? Então, vamos colocar esses bits naquele formato que a gente colocava. É como a gente fazia as multiplicações na época da escola, né? Lá no ensino fundamental. Então, lembra que a gente tinha dois números vezes, dois dígitos vezes dois dígitos, né? E aí, como é que a gente fazia? A gente multiplicava esse primeiro dígito B pelo primeiro dígito A e o primeiro dígito B pelo segundo dígito A, certo? A gente tinha essa linha aqui. Depois a gente partia para o segundo dígito B, multiplicava pelo primeiro A e o segundo B pelo segundo A, dando origem a essa linha aqui, né? Naquela multiplicação que a gente fazia com decimais. Lembra que a gente deslocava, né, essa linha, uma coluna para a esquerda, né? Normalmente a gente colocava esse mais aqui, e aí a gente fazia a soma, né? Então, vocês lembram como a gente fazia a multiplicação no caderno, no ensino fundamental? Vamos fazer da mesma forma, então. Bit a bit, a gente vai multiplicando bit a bit, e a gente vai transformar, então, essa multiplicação dos bits em um conjunto de ANDs e uma soma de bits, tá? Então, eu fiz aqui a multiplicação 1 a 1, e eu cheguei aqui em vários ANDs, né? E aí eu fui fazendo isso com cada elemento aqui do número B, e ele vai me dando novas linhas, né? Aqui eu só tenho B0 e B1, então eu tenho a linha do B0 e a linha do B1, certo? E aí eu vou fazer a soma disso aqui, tá? Eu chamei as somas de P0, P1 e P2, que vão ser os componentes que vão formar o nosso produto, né? Então, aqui no caso do P0, por exemplo, o P0, ele é igual ao AND A0B0, certo? O P1, ele é igual ao A1B0 mais o A0B1, tá? Agora, vejam que esse mais, ele não é uma operação de OR. Eu estou, de fato, somando os bits, tá? Então, não confundam esse mais, essa soma, com a operação de OR, tá? E, por fim, o P2, ele é o A1B1, né? Então, a gente vai ter aqui a soma que dá origem a cada um dos componentes do nosso produto final, tá? E aí, se a gente for notar, a gente tem um C aqui, né? Por que esse C1 aparece aqui no cálculo do P2? Tá? Porque, na verdade, quando eu somo o A1B0 e o A0B1, eu posso ter um carry, né? Eu estou somando 2 bits, eu estou somando o resultado dessas duas operações de AND, né? E se as duas forem 1, eu vou somar 1 mais 1 e eu vou ter um carry, certo? Então, eu tenho que imaginar que esse carry, que pode ser o resultado da soma desses dois elementos, ele vai ter que ser somado com o próximo, certo? Então, eu estou imaginando que pode existir um carry C1 que vai ter que ser somado com A1, B1 para gerar o P2 aqui. Por isso que o C1 aparece nas equações. Ok? Então, resumindo, o que a gente tem aqui? Quando a gente faz uma multiplicação binária, né, pensando já em um circuito lógico, a gente faz um AND bit a bit, né, e depois a gente vai somando as colunas exatamente como a gente fazia no ensino médio, ok? Vamos pensar num exemplo um pouquinho mais sofisticado, que é o exemplo dos 4 bits, que é o exemplo padrão do que a gente tem usado até agora, né? Então, eu tenho, né, A3, A2, A1, A0, vezes B3, B2, B1, B0. Então, primeiro eu vou pegar o B0 e vou fazer o AND com cada um dos As, né?
B0 a 0, B0 a 1, B0 a 2, B0 a 3, tá? E aí eu vou ter essa linha aqui de baixo, né, que consiste nesses 4 ends. Aí eu vou deslocar a minha linha para a esquerda e vou fazer o end de todos os A's com o B1. Eu vou ter essa linha aqui, né? Vou deslocar de novo minha linha para a esquerda e vou fazer todos os ends com o B2, que dá origem a essa linha. E, por fim, eu vou deslocar de novo a minha linha, né, e fazer todos os ends com o B3, tá? E aí eu vou fazer, então, esses produtos, né, novamente. Agora eu tenho, aparentemente, 6 produtos aqui, né? Então, que são o resultado dessas somas, né? E aí as equações são essas daqui, tá bom? O meu P0 é o meu A0, B0, né? O P1, ele é o A1, B0, A0, B1, né? Eu estou somando esses dois. O P2 vai ser a soma desses 3 elementos, desses 3 entes, mais o C1, que é o carry que foi originado aqui nessa coluna aqui, né? Aí no P3, eu tenho que somar esses 4 elementos aqui, né? Então, eu vou ter que somar esses 4. E aqui no P2, eu fiz uma soma de 4 elementos também, né? Eu tenho esses 3 aqui, mais um carry. Quando eu tenho uma soma de 4 elementos, significa que eu posso ter 2 carries, certo? Eu estou somando 4 bits. Se todos eles forem 1, eu vou ter o vai 1 e de novo vai 1, certo? Então, eu tenho 2 carries. Então, quando eu faço o cálculo do P3, eu tenho que levar em consideração esses 2 carries, que eu adicionei aqui como C2A e C2B, tá? No caso do P4, eu vou fazer a adição desses 3 elementos aqui, certo? E quantos carries eu posso ter aqui no P3? Eu posso ter 3 carries, tá? Porque eu tenho 6 elementos sendo somados no P3, então se eu tiver todos esses elementos valendo 1, eu vou ter o carry 3A, o carry 3B e o carry 3C, certo? Aí eu vou ter essa soma de 6 elementos, que de novo vai levar possivelmente a 3 carries que vão ser somados com esses 2 elementos do P5, né? Então, o P5 vai ser os 2 elementos que estão aqui em cima, mais os 3 carries que podem ser gerados anteriormente, né? E esse aqui é o resultado do P5. E o P6, enfim, é o A3B3, mais os 2 carries que podem se formar aqui no P5. Né? Eu tenho 5 elementos, eu posso formar 2 carries, tá? E eu vou ter que somar esses no P6. Tá? Acaba aí? Não. Na verdade, eu tenho aqui um P7, que é o carry do P6, né? Então, o P7 é igual ao C6. Ele acabou sendo cortado aqui do slide, mas eu tenho um P7 que é igual ao carry que foi gerado aqui. Ok? Então, a multiplicação de 4 bits por 4 bits pode me dar origem aos valores de P0 a P6 aqui. Ok? Vamos pensar, então, como é que a gente faz a criação de um circuito, né, que faz essas operações. A primeira coisa que eu noto é que eu tenho um certo padrão, né? Então, eu tenho um padrão de criação dos ends, e depois eu vou somando o resultado desses ends. Então, eu posso imaginar que o que eu faço são múltiplas operações de end, soma, end, soma, end, soma, né? E aí eu posso criar, então, uma unidade multiplicadora que faz exatamente isso, tá? Ela faz um end, tá? Aqui do A e do B. Esse gráfico ele foi copiado de uma outra publicação, né? Então, aqui o end é feito do X e do Y, né? Então, eu faço um end e faço uma soma, tá? Esse aqui é um somador completo, né? Ele está marcado aqui como FA, é full adder, tá? Ele vai somar o A, B com o carry in, né? E ele vai ter como saída a saída S e o carry out, ok? Se vocês tiverem dúvida, né, quiserem lembrar aqui do somador completo, ele está aqui, ó, né? Então, esse modelo aqui de somador completo, ele está aqui detalhado nesse cantinho aqui, tá? Então, essa aqui vai ser a nossa unidade de multiplicação, ok? O que ela faz? Para cada conjunto XY, ou cada entrada AB, né, conforme o nosso modelo anterior, ela vai fazer um end e ela vai somando. Aqui, na vertical, ela vai somar todos os elementos, né, da coluna, tá? E nessas entradas diagonais, eu vou receber o carry in
da coluna anterior e eu vou enviar um carry out para a coluna seguinte, tá? E aí o resultado dessa soma eu passo para baixo, aqui embaixo eu vou ter outra unidade de multiplicação, outra célula de multiplicação igual a essa, eu vou fazer mais um AND, mais uma soma, até ter o resultado, né? Então, aqui está um circuito multiplicador de 4 por 4, tá? Então, lembra que se a gente voltar aqui, né, o meu P0 é só a multiplicação de A0, B0, né? Quando eu venho aqui, então, aqui eu só tenho A0, B0, e faço a multiplicação e já tenho o resultado. Esse aqui é o P0, né? No meu P1 eu tenho A1, B0 mais A0, B1, né? Que é o P1, B0 mais A0, B1. Aqui tenho esses dois, né? Eu faço esse AND, somo, faço esse AND e passo para cá o resultado, né? Aí eu gero um carry. Eu posso gerar o carry, provavelmente eu vou gerar, assim, como esse modelo é um modelo simétrico, então ele está ligado de uma forma simétrica. Mas eu só vou gerar esse carry aqui, né? E ele vai passar o carry para a próxima coluna. Então, a ideia é essa, né? Eu tenho em cada célula dessa, né? A célula tá descrita aqui embaixo. Eu faço uma operação de AND, tá? E eu vou somando, né? Na coluna, tá? Cada operação de AND. E os carry outs eu passo para a coluna da frente, e o carry in é a entrada exatamente dos carry out que vem da coluna de trás, né? Então, aqui, ó, eu tenho esse carry out que vem para a coluna da frente, e esse carry out que vem para a coluna da frente, tá? Como eu estou somando isso aqui com 0, né? Então, aqui eu nunca vou ter carry out, mas ele está ligado por uma questão de simetria, para facilitar a implementação do circuito, né? Vamos olhar o circuito, então, com um pouquinho mais de perto. Então, aqui, ó, eu vou ter o x0 com o y0, né? Os dois vão fazer o AND, vão somar com 0, vem para cá o resultado. Aqui eu tenho x1 com o y0 fazendo o AND, vai somar com 0. Aí eu tenho um resultado, eu mando para cá, eu vou ter o x0 com o y1, vai formar um AND, vai somar com o resultado que veio aqui de cima, né? Se eu tiver carry, ele vai para frente, e aqui o resultado desce e vai para o P1. E assim por diante, né? Então, eu vou fazendo essas contas aqui de soma com as unidades multiplicadoras na vertical e vou jogando os carry-outs para frente, né? Até eu chegar aqui no último elemento, que calcula, então, o AND do Y3 com o X3. Tá vendo que o X, ele vem na diagonal aqui, e esse aqui é o mesmo X que entra em todas as caixinhas aqui, né? Então, esse X2 vai entrar em todas as caixinhas diagonais, o X1 e o X0, né? E o Y1 vai entrar em todas as caixinhas daquela linha, tá? Então, o X1, o Y1, né, que é a nossa entrada B, ele vem aqui, ele vai entrando em todas as caixinhas, tá? Então, aqui tem os 4Y e os 4X, né? Na última aqui, eu tenho o X3, o AND do X3 com o Y3, tá? Eu vou somar ele com os dois carries que podem vir da coluna anterior, né? Um carry está aqui, o outro carry está aqui, tá? Isso aqui vai me dar um resultado, tá? E o carry gerado nessa última caixinha é aquele P7 que eu falei que estava faltando no slide anterior, que ele é só o carry dessa caixinha, e ele vira um bit de mais alta precedência, né? Um bit é o bit de maior valor aqui, tá? Então, como resultado dessa multiplicação de 4 por 4 bits, eu tenho 8 bits aqui na saída, que vai do P0 ao P7, da mesma forma como a gente fez nas equações, tá? E como eu posso ver aqui nesse exemplo, esse modelo de multiplicador, ele é bem escalável, tá? Então, se eu quiser fazer uma multiplicação de 8 por 8 bits, basta eu fazer uma matriz com 8 caixinhas aqui, né? As linhas vão ter 8 caixinhas cada uma, e eu vou ter 8 colunas também, né? Então, eu vou ter 8 elementos aqui, 8 aqui, eu faço um multiplicador de 8 por 8. Poderia fazer um multiplicador de 4 por 3, 5 por 2, basta eu ajustar o número de linhas e colunas, né, para o número de bits que eu tenho na entrada do meu multiplicador, ok? Para encerrar esse assunto, então, como a gente viu, o circuito em si do multiplicador, ele não é tão difícil, né? Se a gente pensar um pouquinho e fazer a multiplicação como a gente fazia no ensino médio, a gente vai perceber que a gente precisa de operações de AND e soma. Então, a gente fez uma unidade que faz o AND e a soma e organizou ela de uma forma simétrica, matricial, que permite que a gente faça a multiplicação, né, sem muito esforço, tá? Como é que a gente trata números positivos e negativos, né?
Essa é uma ótima pergunta, né? Então, como é que a gente faz isso? Tá? Se eu tiver os números em complemento de 2, eu posso colocar esses números diretamente no multiplicador. Tá? Só que aí eu preciso dobrar o tamanho de cada elemento e completar ele com os bits destinados. Então, se eu tiver uma multiplicação de 4 por 4 bits, tá? Vamos supor que esse número aqui seja positivo, né? Então, eu vou ter que colocar 8 bits aqui e replicar o número de sinal mais 4 vezes. Assumindo que eu tenho 3 bits de valor, né? E 1 bit de sinal. Eu tenho que replicar esse número mais 4 vezes. Aqui, da mesma forma, eu tenho que pegar esses 4 bits aqui, tá? Pegar os 3 de valor, o de sinal, e replicar o de sinal 8 vezes. Então, aí, se eu transformar uma multiplicação de 4 por 4 em uma multiplicação de 8 por 8, fazendo isso, eu posso jogar os números aqui com o negativo em complemento de 2. Eu vou ter uma multiplicação de 8 por 8, eu pego os 8 primeiros bits, ele vai dar o resultado já em complemento de 2, com o sinal ajustado, tudo certinho. Tá? Isso é uma forma interessante de fazer a multiplicação quando eu tenho os números em complemento de 2, né? Nem sempre ela é muito prática, aí vai depender do projeto de cada um, mas uma outra forma que eu tenho para fazer isso é transformar a representação dos negativos em valor mais sinal, né? Então, em vez de manter o complemento de 2, eu mantenho os bits de valor sempre na representação binária padrão e só adiciono um bit de sinal. Aí, o que eu faço? Eu multiplico os bits de valor, né? E eu só analiso os bits de sinal. Se eles forem diferentes, o resultado é negativo. Se eles forem iguais, o resultado é positivo, né? Porque a multiplicação de, por exemplo, 2 vezes menos 3 era igual à multiplicação de 2 vezes 3, né? E se os sinais forem diferentes, quer dizer que eu tenho um negativo multiplicando um positivo. Nesse caso, o resultado é negativo. Se ambos os elementos que são multiplicados forem negativos ou ambos forem positivos, o resultado é positivo, né? Então, essa é uma forma de manter o circuito um pouquinho menor e tratar os sinais de separado, tá? Mas aí, se eu tiver os números representados em complemento de 2, eu preciso mudar a representação, tá? E é um circuito bem simples, eu tenho certeza que a gente pode até discutir esse circuito depois, mas é um circuito fácil de entender, né? Eu acho que ninguém da turma teria problemas em criar um circuito que converte em complemento de 2, né? Simplesmente inverte, soma 1. Não tem, é só usar um somador, né? E a gente usa o próprio somador inclusive, a gente já fez esse circuito antes, eu acho, né? Usa o shor para inverter e soma 1 no carry. Mas eu acho que a gente não precisa entrar nesse assunto agora, né? O mais importante é a gente entender como é que funciona essa matriz de multiplicação para posteriormente implementar ela na aula de laboratório, ok? Então, a gente termina a aula aqui de multiplicação, né? Eu peço que vocês deem uma olhada com cuidado nos slides, tá? Tentem identificar aí se vocês tiverem alguma dúvida e postem as dúvidas no Tidia, tá? Os slides são todos os detalhes são todos no slide. Eu fico aguardando vocês aí, caso vocês tenham alguma dúvida, ok? Então, a gente encerra a aula de multiplicação hoje. Na aula que vem, a gente fala de divisão, ok?